mais um It's All no Corner, aquele bate-papo descontraído sobre a nobre arte, o famoso boxe. Hoje temos aqui o Dr. Bernardino Santi, que é uma peça fundamental além de ajudar o boxe, ele literalmente protege as pessoas que participam. Meu nome é Fábio Pisa, estou aqui com... Salve galera, estamos aqui direto do It's On no Corner, eu, Ney Braga, e hoje nós vamos ter um papo legal aqui com o meu amigo de Miliano aí, Dr. Bernardino, mais de 40 anos de experiência na medicina esportiva, acho que é um dos caras que fundou a medicina esportiva aqui no Brasil, né, Bernardino? Quisera eu, né? Bom, tudo bem, Ney? Obrigado pelo convite aí para da galera toda que organiza aqui, bacana. Gostei do teu espaço, é um espaço temático realmente interessante. Agora em 2023 eu estou fazendo 40 anos de formado, praticamente 4 ou 5 anos depois eu fiz a minha formação em ortopedia e traumatologia, né? E depois, em seguida, eu fui para medicina do esporte. Eu fiz a minha pós-graduação, fiz a titulação necessária e, em seguida, comecei a trabalhar com futebol, né? Isso foi lá pelo 90, 89, 90. Aí, o que aconteceu? E aí que entra aquela história do nada acontece por acaso. Eu tinha um amigo que tinha assumido a presidência da confederação e ele não tinha ninguém que pudesse fazer a parte médica. Aí ele chegou para mim e falou: pô, me ajuda aí no boxe, dinheiro nós não temos, mas a gente precisa de um médico. E aquela história bem, né, artesanal. Aí beleza, vamos assumir. Tá, onde é que está a seleção? A seleção estava ali no estado Bruno José Daniel, existia uma arquibancada e tem um alojamento. Fui ver as condições assim, super ruins, né? Porque eles dormiam numa beliche, um local frio, com goteira, um banheiro que não funcionava, e eles treinavam no Delo Antônio. O estádio de futebol que fica do lado, né? Pra galera que não sabe, isso aí fica em Santo André, né? Exatamente, era ali em Santo André. E aí começamos a trabalhar dentro do que podia, eu atendia no meu consultório, levava medicamentos, levava luva, injeções, fazia as suturas necessárias, pedia favor para amigo para às vezes fazer uma internação, um exame. Então era aquela história bem improvisada, né? Não tinha estrutura. Só para que as pessoas entendam, o boxe olímpico tinha ganho uma primeira medalha única em 1968, que foi a medalha de bronze do Servilho de Oliveira. Quer dizer, de 68 até meados de 92, o Brasil não teve mais nenhum outro resultado no boxe, né? E nós tínhamos bons boxeadores, que eram meninos que estavam ali fazendo o que era possível, né? A estrutura não favorecia, né? Não favorecia. E aí o que aconteceu? Começamos a treinar, começamos a acompanhar, e coincidentemente estava surgindo o Popó naquela época, que era o carro-chefe. Quer dizer, é um atleta que mesmo sem estrutura, ele já tinha o talento natural de ser um boxeador que depois acabou se revelando, né? Então, naquela época eu já fui convidado para trabalhar com ele para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, e ele trouxe uma medalha de prata. Foi um resultado excelente, né? Porque uma medalha pan-americana também não tinha acontecido, né? Bom, por conta desse trabalho que eu tinha feito com o boxe, eu fui convidado a participar da Atlanta, uma seleção que estava se preparando para a Atlanta. Nesse ínterim, eu fui convidado também para participar do congresso do Conselho Mundial de Boxe na Tailândia. Então foi uma primeira viagem que eu tinha feito fora do continente, para acompanhar um congresso, né? E foi ali que eu comecei a... Sua primeira viagem para fora do Brasil foi através do boxe? Foi através do boxe, né? Foi através do boxe. Profissionalmente, foi através do boxe. Por isso que eu digo que o boxe é o meu esporte mãe, né? É um esporte que praticamente me proporcionou o que eu sou hoje como profissional, né? Aí eu fui para a Tailândia, dei a sorte de fazer um trabalho assim, dentro do que a gente podia, bom, e fui convidado para trabalhar com o pessoal que estava indo para Atlanta. Nós tínhamos tido bons resultados nos pré-olímpicos, que tinha acontecido na Argentina. Levamos 6 boxeadores, o que era um número assim, praticamente tinha sido a primeira vez que tinha tantos boxeadores para uma Olimpíada.
E aí começamos a trabalhar. Os resultados, lógico, não vieram os resultados internacionais, porque o Brasil ainda, no cenário internacional, não tinha um peso muito grande. Mesmo na América do Sul, a gente batia muito com o colombiano, com o venezuelano, argentino. A gente não tinha essa potência esportiva como o boxe, né? Apesar de termos uma boa matéria-prima. Eu lembro eu até estava contando aqui antes do programa que a gente tinha algumas situações assim interessantes, porque como nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos que criar situações para poder fazer com que tivesse um mínimo de condição de competição. Então não havia dinheiro para comprar suplementos. E a alimentação era um marmita. Era um prato feito que a gente conseguia um dinheirinho para comer ali uma padaria perto, e era essa a alimentação dos atletas. Isso quando não era sanduíche, quando era alguma fruta. Quer dizer, a gente, veja, atleta de alto rendimento não tem sentido nenhum. Você falando uma coisa dessa hoje, o pessoal fica de cabelo em pé, mas era o que tinha. Então eu criei uma situação na época, porque o atleta de boxe, normalmente ele já, por conta da manutenção do peso, ele tem que manter naquele limite, e ele tem obviamente já uma deficiência alimentar natural do próprio esporte. Então o que a gente fazia? A gente procurava suplementar. Eu ganhava naquela época suplementos de ferro quelado, então eu dava ferro quelado para cada um. Para combinar com uma proteína que eu não tinha, eu dava queijo branco para eles. Então eu combinava queijo branco com ferro quelado, e aí ainda tinha uma outra situação. Quando o atleta ele descia, por exemplo, do ringue, num treino, numa competição, ele já tinha um desgaste, e para você repor aquilo levava 72 horas. Então você tem que aproveitar que a célula ela fica 30 minutos com o que a gente chama de janela de oportunidade e dar alguma coisa doce para que ele possa recuperar aquele glicogênio, que é um tipo de açúcar que fica no músculo, para ele poder treinar ou competir no dia seguinte. Só que esse açúcar tem que estar junto com sais minerais. Qual é o alimento que pode te proporcionar isso? Uma goiabada. Então o atleta descia do ringue e já ganhava um Romeu e Julieta. Um queijo branco, com goiabada, eu já comi. Que era o suplemento que nós criamos para aquele momento. Então são histórias assim deliciosas de se contar para ver como é que era e como é hoje. Porque assim, verdade, o pessoal que não entende do boxe olímpico, principalmente, o pessoal que não acompanha não sabe que o boxe olímpico, muitas vezes o atleta sobe no ringue e ganha a luta, ele não vai comemorar. Ele já vai tirar peso para lutar no dia seguinte, Exatamente. Né? Porque toda vez que ele sobe para lutar, ele tem que pesar antes, 4 horas, no mínimo 4 horas antes, ele tem que passar pela pesagem, né? E tem que bater o peso, não pode estar 100 gramas acima, então o cara não desce do ringue. Ele passa 15 dias se alimentando aquele mínimo, porque para as pessoas entenderem também, você também participou disso, de manhã, 7 horas da manhã, a pesagem. E os atletas estão em jejum, porque eles vão fazer o exame médico. Então eles pesam assim, uma fome, com uma sede absurda, aí ele sai dali, vai correndo tomar um café para poder matar aquela fome, mas a recuperação nutricional não é imediata. Agora você entende por que eles brigam tanto na apresentação, né? Tá todo mundo com fome, rosnando, né? Você ficando com fome não dá para ser simpático. É exatamente isso. Realmente o humor é afetado. Lógico. De manhã cedo, não pode nem dar um bom dia para eles, eles estão bem bravos, por conta, logicamente, daquela sensação de jejum. Ele vai comer mais para tirar a sensação de jejum. A reposição alimentar, ela não é a mesma. Por isso que a gente utiliza essa história da janela de oportunidade para repor algum tipo de glicose, algum tipo de açúcar, para repor o glicogênio que foi consumido na atividade anterior. Então, são truques que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, conversando com os profissionais. Hoje nós temos nutricionista, nós não tínhamos isso. Não tinha. A recuperação era pão com mortadela, né? Era pão com mortadela. Você pegou essa fase. E quando atrasava a balança, então a balança quebrava no meio da pesagem. E aí você ia você ia nas cegas para pesar, né? Então eram situações assim, que a gente contando hoje, o pessoal dá risada. Nós estamos falando de 91, 92, eles são vários. Não é tudo isso não. 2007, 2008, essa parte aí. Eu peguei também, era a mesma coisa. Em 2007 eu tinha melhorado um pouco mais, porque já tinha... Você vê como reclamava de barriga cheia. Já tinha o dinheiro, já tinha o dinheiro que vinha das loterias, já estavam começando os projetos. Mas aí é para os atletas que estão na seleção. Mas a gente que ia para fora da seleção, passava tudo isso. 2010 eu dormi embaixo de arquibancada ainda. Isso é verdade.
O pessoal da seleção que a gente teria um pouquinho mais de condição depois. Isso. Né? Que a gente conseguiu agregar algumas pessoas, mas isso é importante, porque hoje nós estamos buscando a massificação, mas de alguma maneira nós temos dificuldade com os atletas na formação. Nós temos ainda um país com dificuldade alimentar. Né? Quer dizer, que já vem de uma deficiência proteica, uma deficiência alimentar, ainda mais no boxe, que é um esporte que a faixa socioeconômica é mais baixa do que as pessoas em geral. Então, é muito importante isso que você falou, que é no sentido do que é a política esportiva, e não só ser dentro do boxe, em todos os esportes. Tirando o futebol, e mesmo assim o futebol das grandes equipes, porque essas equipes são pobres, estão por aí, terceira e quarta divisão, sofrem também. Padecem do mesmo problema. Então, isso passa por uma política esportiva, que nós não temos. E isso já, independentemente de ideologia política, nós não vamos entrar nesse mérito, mas entra governo e sai governo, continua a mesma. Isso nós temos que tentar mudar. Né? Por quê? Justamente porque quando o atleta chega na seleção, esse atleta que você está falando, ele chega com uma deficiência alimentar. E deficiência técnica também, porque também treinadores preparados nós temos poucos que possam tirar os defeitos e as deficiências. Isso é feito na seleção. O atleta chegar na seleção, ele tem que chegar pronto. Tem que chegar pronto para treinar e alto rendimento e ganhar títulos. É porque também fora, também os treinadores têm que trabalhar muito para conseguir suprir também. Esse é o ponto. Ele tem que dar aula e tem que ser treinador. E tem que pôr do gosto dele para realizar o sonho dele, o sonho de um garoto. É complicado fora da... E o mais engraçado, tudo que a gente está falando é o básico. É uma alimentação, é tudo. Fora as lesões, fraturas que os caras têm. Por exemplo, para você recuperar qualquer... Isso a gente está falando, o corpo bem é alimentação. E lesões, fraturas para recuperar, então se precisar de um extra. Se a alimentação é difícil, imagina remédio. Eu tinha que ficar pedindo favor para colega, para dentista, às vezes quebrava um dente, às vezes tinha uma cárie. E a cárie, apesar de muitos colegas discordarem, né, tem colegas que discordam, que acham que a cárie que não causa nenhum problema paralelo sob o ponto de vista muscular. Eu discordo, a experiência mostra isso para mim. E, obviamente, você tinha que tratar, principalmente os atletas que vinham lá da Bahia, do Pará, do interior, muito no pé, já vinham da pobreza, com os dentes estragados. O nosso campeão, o Robson, veio, né? A gente teve que botar ele para cima até ele ser o grande campeão que ele é hoje. E a gente fazia isso, a gente falou para dentista, falou para hospitais, para amigos, né, que estavam em hospitais. Hoje não, hoje você vê, por exemplo, na seleção ela tem um plano de saúde, né, que atende às necessidades desses atletas. Então, para você ver o quanto nesses 30 anos, e eu peguei todas as fases, desde a fase da fome até a fase da opulência. Então, eu vivi realmente uma fase de evolução. E o que eu acho engraçado, às vezes, é que fica até uma ironia para alguns colegas, que hoje se julga o pai da criança. Né? Quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai, né? Exatamente. Aí hoje todo mundo quer querido de luta e de boxe. Você sabe que um dos motivos de você estar aqui hoje é esse, né? E quando a gente conversou sobre trazer alguém da medicina para estar falando com a gente, eu falei, cara, o cara é o Bernardino, que é o cara assim que, desde que eu conheço o boxe, eu vejo esse cara dentro do boxe, eu vejo esse cara se virando em treino, eu vejo esse cara tirando do próprio bolso para ajudar atleta, eu vejo esse cara levando remédio pra gente, que tinha vezes que você levava remédio pra gente, você passava na farmácia. Não, eu já vi você comprando remédio. Eu cansei de viajar comprando o kit de medicamento para poder viajar. Isso, eu lembro disso aí. Por isso, quando falou aqui, eu falei, cara, o cara para trazer o Bernardino foi o cara que passou pela necessidade, né? Viu a gente lá na necessidade, viu o nosso esporte lá embaixo e acompanhou o crescimento do nosso esporte, né? E mais uma curiosidade que eu quero fazer para você. Mas você já praticou algum outro esporte? A não ser o boxe, você praticou algum outro esporte? Judô. Você é judoca? Judoca. Ah, legal. Já era bom, né? Chegou a competir no judô? Eu competi. Na faculdade eu saí invicto. Os torneios entre as faculdades de medicina. Qual faculdade você fez? Faculdade de Medicina de Santo Amaro, Unisa. Ah, Unisa. Erosec. Ah, então você é daqui da região. Eu fiz 6 meses de odonto. Juro por Deus. Era lá no campus, né? Eu tinha 17 anos. Lá na USEC. Eu competi muito no universitário, competi pela Federação Paulista, fui um bom competidor. Eu tinha assim, eu era bastante competitivo. Agora tem o dobro do medo, porque assim, você fala, judoca o cara joga de cabeça no chão. A gente aprende a cair desse pequeno. Essa é uma lição que a gente aprende no judô.
levantar após cair. Essa Isso, uma coisa aprende que a você cair. leva pra vida. E você ter ido pro boxe, você acha que foi o fato de você já praticar esporte, ser apaixonado por esporte, Exatamente. te fez encarar essa... Você veja que, como dizem, nada acontece por acaso. Esse meu amigo, quando me convidou para o boxe, ele sabia que eu gostava de luta. Né? Gostava de luta. É o mesmo que eu tô pensando? Judoca, então... É o Bozelli? Não, o Bozelli foi depois. Foi Foi o depois? Mauser antes. Mauser antes, O você... Mauser que me convidou para o Joaquim Caramba. Palmeira, que era o presidente da época. Foi lá O atrás Bozelli mesmo, veio hein? depois. O Bozelli veio depois. Depois que eu conheci, ele era árbitro na época Isso. na confederação. Foi o Joaquim Palmeira, chegou e falou: olha, eu estou sem dinheiro, você me ajuda? Eu falei: beleza, vamos embora. Eu sempre gostei de desafios. Isso é uma coisa que eu faço de ser lutador, né? Porque eu cresci num bairro assim, periférico, né? E a molecada ali era assim, lá era a lei da selva. Se eu não me impusesse, eu não ia jogar bola com a molecada. Então, quer dizer, aí você tem que já trocar porrada com meia dúzia para você conseguir ganhar teu espaço e ganhar teu respeito, né? Quando você chegava e já trocava soco com um cara mais forte. E às vezes quando ganhava, então você já ganhava respeito. Então eu aprendi, né, desde garoto a não ter medo, né, e a encarar as situações. Então eu falei, bom, desafio é comigo, veio esse desafio do boxe. E eu acabei sendo convidado depois para taekwondo, para karatê, para esgrima, para luta olímpica. Então hoje, de uma certa forma, eu posso dizer que esportes de combate, E o MMA também, né? Se eu MMA, não me engano, o The Contender que teve aqui no na Brasil, primeira você que foi teve no Brasil em 91, Você foi o... que eu fui o mestre, né, que Você foi chamava, o mestre. chamava Freestyle Vale Tudo. Isso, você Que foi lá em Ibirapuera, que teve até o desafio entre jiu-jitsu contra kickboxing. Depois teve a luta do macaco e Pelé, que eu também Isso, participei. lembro. E eram desafios qual arte marcial dava certo? Na época não era MMA, não era Mixed Martial Arts, era um arte contra o outro. marcial contra o outro. É. Aí depois a coisa evoluiu para o UFC e para MMA. E os próprios irmãos do Dr. Minotauro são meus pacientes, foram meus atletas. Né? O Vanderlei, ele começou, o cachorro louco, ele começou com a gente nesse evento que a gente começou no 91. Então muitos atletas aí de ponta hoje trabalharam com a gente e me procuram até hoje, né? Às vezes quando tem uma lesãozinha lá. Ô, Bernardo, desculpa, Fabiano. E nesse tempo todo, assim, de boxe e tal, de arte marcial, quais são as lesões mais, assim, mais comuns? No boxe, por exemplo, quais são as lesões mais comuns que você costuma É importante, atender? antes de chegar nisso, é dizer que depois desse tempo de boxe, eu fui convidado para trabalhar como médico internacional. Isso. E, obviamente, você faz uma certificação, faz um curso, faz uma prova, e você acaba sendo certificado trabalhando em eventos internacionais. Aí você trabalha como médico neutro, aí você começa a entrar em contato com o mundo inteiro das lesões de boxe. E aí você começa a ver quais são as lesões mais comuns. E aí você tem que separar lesões mais comuns em treino e em competição. Em treino, obviamente, você tem as fraturas de mão, as lesões de cotovelo e de ombro, né? Até porque você está fazendo repetição, né? Socando alguma coisa, então obviamente você vai ter as lesões de mão comum sendo mais frequentes. Na competição, e aí nós temos aí depois um material gráfico para vocês verem, você tem as fraturas de nariz, que são as primeiras, a primeira em número de lesões, e depois os cortes. Os cortes. Essa fratura de nariz que você está falando, tem gente que tira a cartilagem, fala esse Não negócio é de que serrar, tira, não. destrói. É o soco que tira, E né? aí você tem a base. E aí o pessoal falava que quem lutava tinha que tirar, lixar. Isso aí foi uma lenda. Isso é uma lenda, que tem que quebrar o nariz antes. Não, Isso aí, quebrando. Não precisa Renato, disso. O Rock Balboa, o Isso orgulho aí. que ele nunca tinha quebrado. Eu treinei boxe e já peguei alguns treinos em que tinha uma certa rivalidade. Eu tomei alguns socos no nariz, meu nariz inteiro. mas nesse trabalho, essa coisa de Tem tirar, orgulho do Rock. de quebrar o nariz é o seguinte, é que antigamente as academias de boxe visavam muito competição. Então o treinador queria saber quem queria e quem não queria. Então o cara chegava pro cara novo e falava, ó, primeira coisa que você tem que quebrar o nariz. Se o cara não quisesse quebrar o nariz, o cara já ia embora. É por isso que ficou a lenda, né? Entendeu? O cara que queria, o cara ficava, mas aí vamos treinar aí que pelo menos ele tem coragem. Porque o nariz vai quebrar naturalmente se tiver que Então a quebrar. lenda é essa. Eu lutei boxe um tempo eu nunca quebrei o nariz, entendeu? Nunca nem sangrei o nariz. É o que eu falei, eu treinando boxe, tomei alguns diretos no nariz, né? Não é Você fica assim, não é atordoado, simples mas assim não quebrar, fraturou. não. Eu luto faz tempo também boxe, não como aluno, né? E eu quebrei no futebol. Entendeu? Futebol é violento, o boxe ainda não. Mas você sabe que é incrível isso? As pessoas falam tanto do boxe,
Mas o futebol tem muito mais lesões graves na cabeça do que no boxe. Por exemplo, morte no boxe, nós tivemos, depois de muitos anos, agora recentemente, um campeonato na Turquia, tivemos um campeonato que, infelizmente, na verdade, não foi nem pelo boxe em si. O menino tinha um aneurisma, ele tomou um golpe contundente, era um jogo brasileiro contra um russo, quer dizer, tecnicamente, uns níveis muito grandes, e infelizmente já tomou um golpe que foi fatal, né? Então isso foi um caso, uma exceção. Mas você não tem tantas lesões assim pela quantidade de lutas que você tem no mundo. Até porque, nem sabe melhor que isso, a esquiva do boxe é muito difícil. É muito difícil você dar um soco em alguém. Em cheio, né? É difícil pegar um soco. É muito difícil. Você quando pega, apaga. E quando pega, principalmente as categorias. Quando pega, não tem o segundo. Quando você toma direto, você ouve passarinho. E agora, você respondendo a tua pergunta, as lesões de nariz, lesões, os cortes são as segundas lesões, aí você tem as fraturas, as lesões oculares, né, os descolamentos de retina, as lesões ortopédicas, são ombro, cotovelo e punho, né? Então você tem aí Parte de perna é menos, parte de perna é bem menos, né? Muito raro. Tem torces, pisam errado, né? Tornozelo e joelho, não é comum, é raro para o boxe, é raro sim, mas tem, ela está dentro das E lombar, essas coisas assim, lombar, tem... Olha, assim, o que acontece muito, já aconteceu, é quando você toma um nocaute, o atleta cai com a cabeça diretamente no tablado, às vezes bate numa quina, como já aconteceu, que é uma lesão importante, não grave, né? Não é tão comum, mas acontece sempre. Eu faço campeonatos mundiais sempre, e sempre tem algum tipo de lesão desse tipo, um atleta, e obviamente você tem que estar preparado para essa situação. Mas é aquela história, é boxe, é esporte de contato, esporte de combate. E aproveitando essa brecha de lesões e tudo, a gente teve aquele momento de tirar o capacete, não tirar o capacete da Olimpíada. Boa pergunta. E você votou... Quando assumiu a AIBA, coisa de 10 anos atrás, na nova diretoria, eles queriam tirar o capacete, eles achavam que era uma forma de você valorizar o atleta, ver o rosto, etc. Aí levaram o tema para a comissão médica e eu votei contra. Eu também seria. Pelo motivo, assim, por alguns motivos. Primeiro que eu acho que o atleta, depois que ele é atleta, ele vai ser cidadão. Você tem que pensar no pós-atividade. Então, você tem que procurar proteger, porque é importante diferenciar o boxe olímpico do boxe profissional. No boxe olímpico, você tem lá 3 rounds de 3 minutos por de descanso, você luta uma competição 3, 4, 5 minutos no máximo, depois você para e vai lutar de novo numa próxima competição. Mas é muito próximo. Muito próximo. Já o profissional, você tem 2 lutas por ano, 15 rounds, lutas sangrentas, lutas duras. Hoje acho que nem tem mais 15 rounds, né? Hoje é no máximo 12. 12, 10, 12, 15, dependendo da... Mas aí você tem um tempo maior de recuperação, né? De uma luta para outra. Né? Então aí você tem que entender o seguinte, quando eu votei contra, eu achava que você tinha que preservar o atleta como cidadão e também o atleta na competição. Por quê? O atleta, quando ele toma um corte, isso é importante que as pessoas que vão assistir, quando ele toma um corte e ganha a luta, ele vai ter que 2 dias depois, 2 dias depois, competir de novo. Então você vai ter que suturar esse atleta de uma maneira, até porque o regulamento proíbe que o atleta participe da competição com uma sutura à mostra. Então você tem que fazer uma sutura interna, daí a importância da experiência de ser médico de ringue, fazer uma sutura interna para que o ponto não apareça. Às vezes você passa um dermabond para você, que é a cola biológica, para você disfarçar aquele corte. E ele, quando for fazer o exame médico na manhã da competição, da próxima luta, ele vai ser aprovado para poder competir. Então, obviamente, de você tirando o capacete, você vai aumentar o número de cortes. Cabeçada. Você vai ter muito mais exposição, muito mais possibilidade desse atleta, mesmo ganhando, cair fora da competição. O que é muito ruim. Para quem está no mundo olímpico, um atleta que passa 4 anos num ciclo olímpico, né, o sofrimento que esses atletas passam, assim, a dureza do treinamento, o abrir mão de tanta coisa, e aí cai fora porque tomou um corte mesmo no meio da luta. Eu acho que essa hora que tirar o capacete é aquilo de impactar, de querer trazer, sabe, para tirar, para falar. Só que assim, a galera tem que entender que o capacete, ele protege aqui e aqui.
Aqui tá aberto. A Você porrada toma entra do aqui, mesmo jeito. toma Eu desse não tenho jeito. capacete quando A a galera está porrada com entra. capacete, Mas os cortes meu, eram menores. É menor, porque certo. não, porque O não golpe tem entra, cabeçada. o golpe entra. Isso é isso, é isso que Aham. eu queria falar, o golpe entra. Quando entra, Com o o capacete, capacete o golpe perdeu. entra. Ponto. Aí tá resolvido. Mas aquele que, quando você tem o corte e ganha a luta e acontece isso, esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, por isso eu fui contra, até porque o atleta vai ficar marcado, ele vai ser um cidadão depois. Então, você... o que teve que ser feito? O atleta tem que mudar a postura do boxeador. Quando ele estava com o capacete, a luta era mais franca e próxima. Você é treinador, você sabe disso. Quando tirou o capacete, o número de cortes aumentou exponencialmente. Aí os treinadores tiveram que mudar a característica, que é competir com mais distância. E sem falar, Bernardo, acho que a quantidade de golpe também, né? Porque o capacete ajuda um pouquinho a amortecer os golpes, vai. Não, sem Mas- dúvida. Mas assim, Você o cara tá falando luta. é cabeçada. O cara Pegou uma luta. cabeçada aqui, Num ano, um boxeador olímpico, um boxeador olímpico em um ano, ele faz 30, 40 lutas. 30, 40 Sim, ele lutas. vai em Daí, competições. você Ele tá vai entendendo? 5, 6 Competição competições por olímpica. ano, são 6 a competições. galera que não entende, a competição do profissional é: você se prepara para lutar com um atleta X, vai lá, luta com aquele atleta X, fica 3, 4, 5 meses sem lutar. Daqui a 3, 4, 5 meses você vai lutar de novo. O boxeador olímpico não. Ele vai hoje no Campeonato Brasileiro, luta o Campeonato Brasileiro, no mês que vem já tem o Campeonato Paulista. Ele vai no Campeonato Paulista de novo. Depois de um mês já tem um E ele campeonato. tem que atender a essas, porque você tem o treinador da academia dele, que vai disputar o campeonato Isso. regional, ele precisa atender. Depois o estado dele que vai disputar o campeonato nacional. Isso. Depois o país que vai disputar o campeonato sul-americano já pela Sul-americano. seleção. E Então, uma cara, qualificatória pan-americana para um mundial, para uma Olimpíada. Então, esse atleta, são muitas lutas, né? Então acho que com o capacete, acho que a vida do atleta, a vida putz, do atleta Sem dúvida. seria maior, né? Sem dúvida. E foi esse o raciocínio que eu levei, infelizmente eu fui voto vencido. Então, o que nós propusemos? Aí entra a segunda parte, que é importante, a participação do médico, principalmente aquele que está lidando com luta e com boxe, como é o meu caso, e pela experiência você levar algumas situações. Então, por exemplo, isso de você propor a forma de você competir com mais distância. A segunda maneira é você fazer com que os regulamentos sejam melhorados e cumpridos. Então você sabe muito bem, e as pessoas que acompanham a empresa vão nas próximas ver como é que isso acontece. O atleta toma um golpe não tão forte, mas mais contundente, o árbitro para e conta até 8. Já faz a contagem de proteção. Por quê? Porque já tem o risco iminente de ele tomar um segundo golpe e ter um problema mais sério. Essa é uma situação. Outra situação que nós criamos uma forma no regulamento de afastamento. Então o atleta, por exemplo, tomou um nocaute, não perdeu sentido, mas tomou um nocaute, o árbitro considerou um nocaute, parou a luta, não perdeu sentido, então esse atleta já vai ficar 30 dias afastado de treinamento de competição. Uma outra situação, o primeiro nocaute, só que o atleta ele perdeu sentidos, mas ficou abaixo de 1 minuto essa perda de sentidos. Então se ele ficou abaixo de 1 minuto, você vai deixar 60 dias. Se ele perdeu sentidos e ficou acima de 1 minuto, 90 dias. Então, à medida que você vai tendo a evolução daquele evento, você vai afastando aquele atleta de acordo com o que você precisa afastar. Se esse atleta, por exemplo, 3 nocautes em menos de 1 ano, você já afasta do boxe, como já aconteceu. E eu já tive que abatar que não tinha condição técnica de estar no boxe. Quer fazer boxe? Vai fazer. Não vai. Eu lembro, eu já vi. Acho que foi a maior explicação que me deram uma vez, é que eu ficava com esse negócio de nocaute, né? O meu tio-avô, ele era do boxe do exército italiano. Ele tava e era areia na mão e ele falava que apagava toda a luta. A explicação que me deram, o médico, que é assim, quando você toma uma porrada e apaga, é como se tivesse feito um corte no cérebro. Se você não esperar cicatrizar, ele vai... É o que a gente chama de encefalopatia. Seria o afastamento de 30 dias. Nocauteou. Porque quando existem estudos hoje que mostram que um atleta que recebe, por exemplo, tomou um nocaute, ou teve uma concussão, né? Como acontece no futebol. Se você não der um afastamento, não retirar essa atleta da competição, ele competir muito próximo daquele primeiro evento, ele vai ter 50% de chance a mais de ter uma parada e ter um acidente fatal. Isso tem trabalho mostrando isso.
Então, isso preocupou o mundo da medicina do esporte como um todo, não só no boxe, mas como um todo. Você vê que no futebol, o atleta tem uma concussão e é retirado do jogo. Isso está sendo levado muito a sério hoje. E também houve uma necessidade muito grande dos médicos educarem os treinadores. Porque os treinadores, eles acham muitas vezes que o médico exagera. Como acontece no futebol, não, eu estou bem, não estou sentindo nada. Não, doutor, deixa o cara competir, ele não está sentindo nada. Só que não entra na cabeça dele que ele teve uma concussão, tanto é que ele não lembra. Teve aquele célebre jogador de São Paulo que estava no Uruguai, que ele tomou uma cabeçada, ele voltou, ele já tinha feito até o gol e não lembrava que tinha feito o gol. Né? Então você veja que é importante que hoje as pessoas entendam que o médico que está lá para proteger o atleta, não está lá para ferrar o treinador, como muita gente às vezes acha que é, quando você tira o atleta de uma competição. Pô, você quer me ferrar, ou porque ele tem patrocinador, ou que tem dinheiro envolvido. Então a gente tem que, às vezes, um jogo de cintura, né? E até muitas vezes você tem um patrocinador que dá um tipo de luva e a luva não é boa. Eu tenho até aí uma gravura, depois vocês podem colocar aí, que a marca é importante às vezes, mas a costura abre e o atleta vai machucar a mão com uma luva mal digamos, feita. Né? Então você tem que muitas vezes conversar com o dirigente e falar, ó, fala com o patrocinador melhor na luva, não precisa tirar o patrocinador. E o legal é que vocês já têm essas... O que negócio você falou? Foi estudar luva, você falou que técnicos às vezes também prejudicam os atletas e tal. E você acha que depois que começou a ter essa atenção, né, no que seria prejudicial e tal, o quanto você acha que diminuiu então, o problema com os atletas? Sim. Essa foi uma das minhas contribuições na medicina do esporte, que eu acredito que muita gente hoje é o pai da criança, porque ele pega a coisa pronta. Ele pega hoje um contexto de dirigentes e pessoas que levam a sério. E eu não peguei isso. Eu peguei uma época que as pessoas achavam que você queria resultado e você parava uma luta por qual todos querem ferrar, entendeu? Então, eu que construí aqui no país, junto com algumas pessoas e a nível mundial com outros médicos, uma situação em que o dirigente tem que respeitar a decisão do médico, principalmente de artes marciais. Né? Hoje tem muito isso, né? Hoje, graças a Deus. Você vê que em outras artes marciais, por exemplo, o pontuar na cabeça dá mais ponto. Então você vai ter muito mais concussões. Então você tem que orientar o treinamento para que esse atleta não tome mais golpes na cabeça. E você falando isso, o Ney é um técnico, a gente se juntou até por eu vendo ele treinar o pessoal, né? E ele sempre tem um pessoal que, pô, já veio, eu vou lutar, eu vou fazer tal. E aí o cara se inscreve, às vezes, em campeonato que nem o treinador sabe. E eu presenciei isso. Aí o cara falou pro Ney, falou, eu vou lutar esse campeonato. Ele falou, não, você não vai. Não, eu vou lutar, já pensei, então vai, mas você não vai me representar. Nem uma exceção, porque você vai se de educar o atleta, inclusive. É isso. Entendeu? Que é o lado de levar a ética dentro do boxe. Hoje, a gente pode dizer que é uma raridade. Tem os atletas da seleção, são os técnicos são sérios, levam uma coisa muito a sério, mas no mundo do boxe você vê muito treinador que não leva a sério. Não leva. Muitas vezes ele não tem nem um médico, não faz nem um exame médico. Eu falo pra galera, tem uma galera que chega pra treinar, que empolgada, eu falo, cara, boxe machuca. Não vai pensando que vai ser desse jeito. Primeiro você tem que treinar, provar no treino que você tá pronto pra lutar. Entendeu? E a galera já falou até pra esposa do cara. Você gosta do seu marido? Fala pra ele não vir mais. Ele vai se machucar. Então, o que você falou, a questão de nocaute, pra galera entender, que o boxe profissional, geralmente a gente vê o nocaute até o cara cair, geralmente. A não ser que o cara seja nocauteado em pé, o árbitro entra no meio e para. Mas no boxe olímpico, às vezes a galera não entende que o árbitro para e abre contagem quando entra um golpe. Por causa a proteção, a contagem protetora, né? Que entrou um golpe mais forte, o árbitro viu que o golpe foi mais forte, ele já para a luta, não deixa bater mais até cair. Explica essa diferença do boxe. Isso é importante. Olímpico com o boxe profissional, que às vezes a pessoa não entende. Isso fez parte da área da parte educacional. Isso é uma coisa que nós conseguimos colocar na IBA e nas entidades internacionais. Eu sou chefe da Pan-Americana, né, da Comissão Pan-Americana, e faço parte da IBA. Nós conseguimos colocar a parte educacional. Toda vez que nós temos uma competição internacional, a gente faz uma palestra e a gente mostra para eles, inclusive tem aí, a gente mostra as imagens do como o cérebro fica dentro da cabeça quando
quando você toma um golpe contundente, e eles se ligaram da importância deles estarem atentos em relação a parar uma luta e, inclusive, testar. Você pode ver que ele testa o atleta e manda vir, né? Caminha aqui para frente para ver se tá trôpego ou não. Isso foi uma coisa que nós educamos os árbitros a fazer. E hoje todo mundo... Partiu da medicina, então. Partiu da medicina. Porque a gente está sempre educando os árbitros para entender que, muitas vezes, um golpe pode ser o golpe. Aquele golpe fatal que pode causar um problema muito sério. Então, eles ficam muito atentos, são treinados para isso. E pode ver que no boxe olímpico a gente tem hábitos que hoje seguem a coisa como deve seguir e a gente raramente tem um acidente mais grave, né? Então você veja que é importante a atuação do médico do esporte, não só em dar remédio para o doente, ele é muito mais amplo, principalmente num esporte como esse, como o boxe, né? Que graças a Deus, ao longo desses anos, a gente já passou a ser muito conhecido no meio do boxe, aí, praticamente em vários lugares do mundo, o pessoal conhece a gente. E tudo que a gente fala, o pessoal respeita. Quando a gente chega, eles vêm com trabalho, o que você acha disso e tal, pedem opinião. Recentemente, o pessoal aqui lá da Sérvia me chamou para fazer uma espécie de um simpósio, nós fizemos online, para falar a respeito de boxe. Então, é legal isso, porque a gente pode dividir, né, essa experiência com as pessoas e multiplicar, né? A gente pode guardar para a gente uma coisa que pode ser útil lá na frente. Daqui a pouco não estão mais aqui, mas pelo menos as coisas ficam. Mas é legal, até o Everton, que estava aqui, que a gente conversou antes, ele fala muito da escápula, que ele falou que ele tinha um problema, mas chegava só o raio-x e não via. E ele sofreu muito, assim. Então você acha, por exemplo, assim, na época, o raio-x só mostra o osso, aí eu me mostro para ele. Então, quando eu consegui elucidar o problema dele. E aí, assim, quantos atletas também não tem um acompanhamento devido e vira crônico, não sei se fala que é crônico, é absurdo. Tem vários atletas que às vezes você perde. E os atletas é aquele orgulho. Lutador, é aquele negócio, não vou falar que tá doendo, é guerreiro, não quer mostrar também para não perder a vaga, não perder até a sopa, como o Cid falou. E essa atenção que dá, você tomou nocaute é exame, você tá com dor é exame completo. Eu acho que estende a carreira cada vez mais, né? Sem dúvida. Você sabe que hoje, graças a Deus, a gente tem um protocolo dos atletas que entram na seleção, que são exames que a gente pede para fazer e que o convênio consegue cobrir. Então, você faz hoje uma coisa mais de rotina no começo da temporada e, por exemplo, fundo de olho, né? Nós temos muito casos de descolamento de retina. Ai, meu velho. Exatamente. Então, cada 6 meses. Foi lutando. Não. Cada 6 meses você faz um fundo de olho para ver se tem alguma lesão que possa levar a uma perda de olho. Nós tivemos um atleta da seleção que teve uma lesão de olho e escondeu da gente. Foi competir e ele descobriu que estava monocular. Só do golpe. Nós percebemos que ele estava tomando golpe. E ele só reagiu depois que o golpe tinha entrado. Vamos dar uma olhadinha nisso. A gente percebeu que ele era monocular. Então, é importante você hoje ter que, naquela época, em 92, 93, eu tive que pedir favor. Eu pedi, até agradecendo, posso até citar aqui, a Faculdade de Medicina de Santo André, a oftalmologia, o departamento de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Santo André, foi que me ajudou a fazer uma atenção oftalmológica, né, para esses atletas do boxe. Então, e é engraçado, tudo que você vai falando da sua história, das antigas, eu pedi uma ajuda para um amigo meu, pedi ajuda para o laboratório, tudo era a favor de quem abraçava a causa, digamos assim. Não tinha a gente constrói, né, um grupo de amigos, né, um grupo de pessoas, isso a gente tem essa capacidade confiança, né, no trabalho. Que a gente acaba pedindo e acaba colaborando com a gente. E a Faculdade de Medicina, por estar ali na cidade de Santo André, ajudou muito, eles ajudaram muito a seleção brasileira. Temos que sempre dar esses louros para ele, sem ganhar nada, né? Então a gente tem que hoje agradecer, o boxe é o que é, por causa disso. E você falou de exame. Uma coisa que me preocupa muito, que na época que eu competi eu não pensava, mas hoje eu penso, que me preocupa muito na parte de exames, é a parte de exame de sangue. Que os eventos geralmente de boxe olímpico não pedem hepatite. Então, nos da IBA a gente pede sorologia, pede Covid. Isso é muito importante, né? Isso, inclusive, nós temos hoje o que a gente chama de avaliação administrativa. Então, antes de começar o exame médico, primeiro de competição, todas as equipes trazem
todos os exames, então tem a parte médica, vai mostrar o uniforme, se o uniforme está dentro dos conformes, se o passaporte está em dia, se a parte médica está em dia. Mas isso internacional. Tanto a nível pan-americano, como a nível sul-americano e internacional. Mas aqui no brasileiro, o que a gente pede é uma avaliação básica e um atestado médico. O feminino sempre pediu atestado de feminino, gravidez. A gente pede a gravidez. Isso é pedido lá mas fora. Mas o masculino, porque são exames simples, né? Qualquer coisa de saúde, você vai ali, você faz o exame de sangue. Mas o pessoal não leva a sério. Assim como a gente, o pessoal leva a sério o dente. Eu lembro que você pegava muito no pé em questão de cara e ter que arrumar a cara. Eu já vi você tirando atleta de competição porque tava com o dente quebrado, com cara. E aí cara achou ruim, você falou, fratura a mandíbula. Eu já vi você tirando cara de competição por causa disso. Eu tive um problema com o dentista e esse dentista me ajudou muito. Muito. E aí quando eu cheguei, eu saí do dentista, tava com um canal que fechou dentro, e eu saí e voltei. E eu fiquei, que o dentista foi almoçar, eu fiquei na porta dele. Meu pai falou, não sai do dentista com dor de dente. Fica aí. Eu voltei, ele mostrou lá e tal, e ele era dentista do exército. Ele falou, é engraçado você ficar repetindo o dente, porque eu lembro dele. Ele fala, com dente não se brinca. Ele era dentista do exército. Ele falou, você precisa ver os caras grandão, que ficava assim, ó. Já era. Eu não tô aguentando. E eu fiz odontologia, como eu falei, 6 meses, e o cuidado que tem, qualquer parte do dente mexe no corpo inteiro. Você sabe que então você já viu o negócio. E nisso eu incorporei o doutor Alexandre Barberini, que é o dentista que faz os protetores bucais. Hoje é o dentista que mais tem expertise em protetores bucais. Ele começou a fazer comigo no moto, e obviamente eu aprendi muito com ele. E ele, inclusive comigo, me salvou, porque você ter um abscesso dentro do dente é a coisa pior que você possa ter. E quando ele consegue tirar aquela dor, você fala, é Deus para você. Então ele foi Deus, esse cara do exército foi Deus. Não é fácil. Você dá vontade de dar mão na própria cara. Dor de dente não é fácil e a gente tem que valorizar muito esse profissional, que hoje ele está agregado, né, no protocolo dos exames que a gente faz dos atletas, a gente conseguiu colocar isso. E no regulamento da IBA, que a gente também colocou, cárie dentária ou ausência de dente não compete. Por quê? Porque você não tem um dente, você toma um soco naquele local, o cara fratura a mandíbula. Que ali é um ponto fraco. Além da porta de entrada de infecções, etc. Então, a gente está conseguindo, claro, você esbarra em situações econômicas, por exemplo, na América Central, quando você vai pegar esses atletas do Haiti, Cuba. Cuba ainda tem uma condição melhor de dente, mas tem dente estragado. Mas Haiti, alguns países mais pobres da América Central, é complicado, porque aí esbarra no problema financeiro. Então você tem que arrumar um jeito de tratar o dente aí na competição. Você acaba pedindo favor para um amigo do país. Até e problemas do dente fraqueja a mandíbula também? Porque é um ponto fraco. Porque quando você tem todos os dentes, você tem ali uma força mais quando você tira um dente, você tem um ponto ali sem dente. Então naquele ponto que você toma soco, a possibilidade de fraturar a mandíbula é maior ali naquele ponto. Ou de ficar 3 pontos, né? Eu já quero os terceiros. Obviamente depende da potência do bucal. Por isso que o protetor bucal é importante. É importante, até a gente mostra aí os cuidados com o protetor bucal, né? Não é colocar o protetor bucal na orelha. É ter um protetor limpo, higiênico, né? Próprio, né? Existem protetores que hoje são feitos à medida do atleta, na medida. Antigamente a gente não tinha isso, a gente pegava lá tinha um comunitário, botava na água quente, usava e passava com a amigo. Passava com a amigo. Não pegava aí. Tava aqui na lavada. Então, a gente conseguiu com o tempo fazer, agregar mais conhecimento, agregar mais profissionais. Realmente a gente pode dizer que nesses 30 anos, por isso que hoje a gente está tendo resultado. Vocês vejam, eu falei que no começo, né, o Servilho teve a primeira medalha de bronze em 68, só em 2012 que a gente foi ter uma nova medalha. Teve uma melhora também na situação do boxe. A gente tem medalhas de ouro e prata nos mundiais. Hoje nós somos temidos, né? Hoje o Brasil é temido no boxe. Hoje o Brasil é uma potência. Uma potência no boxe olímpico. Aqui nas Américas, até Cuba, a gente bate com Cuba hoje. Bate com Cuba, bate com os Estados Unidos, com qualquer um das Américas. A gente hoje está no mesmo nível que todos eles. E quando a gente vai para o exterior, a gente enfrenta russo, búlgaro, turco, qualquer um. Antigamente a gente saía saía daqui com medo. As meninas, você vê a Bia aí, maravilhosa, tá?
conseguir os resultados clínicos, né? E esse de, o Ney falou muito de exame de sangue, falou de hepatite, tudo até mais pelo contato o exame de sangue, assim, como funciona, por exemplo, o doping no exame de sangue de boxe? Assim, Na competição, o exame é feito com a urina. Tá. Existem situações que pede-se o sangue também. Tá? Só que vocês esbarram no custo. Né? Então, por exemplo, eu trouxe até aqui um kit de doping para mostrar para vocês como é que funciona. Né? Então, você tem aqui a caixinha. A caixinha está lacrada? Tá lacrada, né? Olha aí, sim, é de doping mesmo. Cadê a peixeira? Agora eu tenho uma faca. Tô brincando, cara. Cadê a faca da peixe aqui, ó? Ai! Aqui. Então você tem aqui, né, o equipamento que você vai usar. Você abriu, não abriu peinado. Não, eu tirei só o primeiro. Essa é a sua abertura de caixa. Eu não quero contaminar o negócio, entendeu? Falam que a minha carne e tal. Esse aqui é de amostra, não se preocupa com ele, tá tudo certinho, é a cara aqui. Puxa aqui, ó. Então aqui você tem os frascos, né? O pessoal que não conhece, frascos, né? Frasco A e frasco B. Então você vai depositar, né, o material de urina. Esse copinho aqui, né? Então, mais ou menos 110 ml. Aqui. No mínimo 110. E aí você vai distribuir. Vai distribuir. Aqui eu posso até abrir, porque é material amostra, então você abre lá, você pode ver que a tampinha ela tá solta, né? Depois ela lá. Depois ela lá. Ela trava, né? Então você vai entender como é que é feito isso aqui. Você tira aqui a argolinha para evitar aquela trave, né? Então você vai lá, deposita a urina, 110. Daí que eu vou ali no banheiro. Né? Aí se quiser até colocar um pouquinho de água, para a gente poder mostrar como é que fica. E você, só para as pessoas entenderem como é que é o frasco. Tem muito doping no boxe olímpico, porque você acompanha mais o boxe olímpico, né? Na verdade, o que acontece existe muito as substâncias específicas para o boxe. Né? Esteroide anabolizante é difícil, porque o cara que usa esteroide anabolizante ele vai ganhar massa muscular, vai subir de peso e vai sair da categoria dele. Então não acontece. Mas o diurético... o diurético, por exemplo, ele vai fazer com que ele elimine uma substância, né, que esteja no corpo mais rapidamente. E outra coisa também, o diurético faz com que você fique numa categoria mais abaixo. Então isso vai acontecer. Tem muito treinador que fala para o atleta que está na seleção, pode tomar isso aqui que não pega nada. Né? Aí pega. Porque ele mascara, né? O diurético mascara. Então quando o médico pega o diurético, não sabe se o cara. Na verdade, ele elimina, né? Ele elimina mais rapidamente. Né? Então o que você vai buscar? Você pega aqui, né? Você fecha aqui e vai distribuir aqui. Ó. Então você vai primeiro no ar, né? Você pode ver que o ar ele tem uma marquinha aqui em cima. Opa. Ó, pode ver que tem uma marquinha. Tá vendo? Tem uma marquinha aqui no rótulo. E o B. E o B. Você tem já uma marquinha um pouco mais baixa. Então, pode ver que aqui. Então, você colocou aqui. Vou colocar a tampa. Vou travar. Pronto, ó. Não abre mais. Caramba. Tá vendo? E como faz isso? Aí ele tem lá no laboratório um grão, né, uma chave que quebra. Só os laboratórios credenciados ao ADA tem. Ele vai lá, quebra, vai analisar. Se tem alguma substância. Se tiver uma substância, aí o atleta pede a contraprova, que é o B. Aí ele vai lá e confirma se aquilo está. Qual a substância que mais encontra? Tem alguma diurético, que eu estava falando. Para perder o que é o mais comum, né? Cocaína. A gente tem encontrado cocaína, que é estimulante do nervo central. THC, que é tetraidrocannabinol, que é da maconha, mas essas são drogas mais recreativas, não são para utilização para competição. Né? Mas são as mais comuns que você encontra no boxe, que são estimulantes. Né? Já aconteceu, por exemplo, de tomar suplementos nutricionais que contêm marroang. Marroang vem da efedrina. Sei. Então é estimulante do sistema nervoso central. E qual são os E aí o cara tomou o suplemento inadvertidamente.
porque não pediu orientação. Mas qual suplemento que pode conter isso aí? Repeat Fuel, por exemplo. Repeat Fuel. Repeat Fuel é um dos suplementos que contém marruang. Veja lá, contém marruang e efedrina, em última análise. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, alguns medicamentos que contém, por exemplo, isometeteno, né? Até não gosto nem de falar o nome de medicamento, porque senão a pessoa vai achar que o medicamento é ruim. O medicamento não é ruim. O medicamento é bom para pessoas normais. Só que ele contém, às vezes, uma substância que vai ser estimulante, que está na lista dos proibidos. Boa. E aí ele pode ser punido por uma questão de escolha. E você, sendo da IBA, tudo, vivendo o mundo do boxe internacional, qual a distância, assim? Você sente, pô, a gente está muito atrasado? Não, o Brasil hoje no boxe é potente. Agora é potência e em termos de doping a gente tem pouquíssimos casos. O pessoal da seleção está mais do que orientado, mais do que brifado. É que tem nutricionista, tem tudo, né? Não acontece, eu posso me dizer que não acontece. Atleta às vezes está em vários lugares do mundo, me ligam, eu fui no médico aqui, o cara me deu tal remédio, posso tomar? Isso eles perguntam, a gente conseguiu colocar essa cultura para eles. Então isso é muito importante, é a educação. E 30 anos de boxe a gente conseguiu colocar essa mentalidade. Hoje os meninos são, digamos, profissionais, vamos dizer assim. Eu não luto mais, às vezes eu te ligo para perguntar se pode tomar algum remédio. Pode tomar remédio. Eu ligo Bernardino. Porque assim... Estou sentindo tal quanto tem um remédio, eu posso tomar? Aí ele fala, pode, não pode. O remédio que, assim, quando a gente fala em poder tomar, é porque, obviamente, nós pessoas que não somos atletas, nós podemos tomar medicamentos, desde que tomados de forma correta. Mas o atleta do boxe, não. Por exemplo, isso é uma coisa, o boxe é do alto rendimento. Né? Acontece muito do menino que fica deslumbrado e vai para uma festa, acaba cheirando, acaba fumando alguma coisa. Isso acontece. Agora não acontece mais. São você jovens, fala, né? São não jovens. vai, você é um cara diferente. Você quer ser atleta de alto rendimento? Não vá para a festa. Não vai, não, infelizmente vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que ser um cara O Romário diferente. falou isso aí. Qual foi a pior parte do seu treino? Foi esquivar e sair de todas as noitadas, de tudo, né? Você seguir. Você veja, isso acontece com o futebol, menino que acaba entrando no sistema de dinheiro, vem assim, uma camada socioeconômica baixa, de repente começa a entrar 100, 200, 300 mil reais na conta, né? E aí começa a aproximação de amigos, né? Festa, etc. Aí fica complicado. E acaba se envolvendo. E o boxe não deixa de ser diferente. Hoje o boxe olímpico chega a ganhar valores bons de salário por mês. Em vista do nosso, né? Do que a gente ganhava lá atrás. Do que a gente ganhava lá atrás, porque hoje o Bolsa Pode, né? Hoje tem ali a Guiné Piva, que é a lei da loteria esportiva, que dá o dinheiro para o Comitê Olímpico que distribui para as confederações. Tem Bolsa Pode. Bolsa Olímpica. Bolsa Olímpica, cada medalha que ganha um bônus. Bolsa Nacional. Se ele é atleta da Marinha ou das Forças Armadas, ele ganha o salário da salário Força. do Exército. Então, quer dizer, ele ganha aí, nossa, muito bem. Alguns já estão comprando suas próprias casas. Graças a Deus, então, né? Graças a Deus, né, com o seu talento, com o seu trabalho. Isso, quer dizer, vai perder por causa de uma besteira dessa. Como já aconteceu, né? Infelizmente, tivemos um atleta que aconteceu, fez uma bobagem. Né? Então, eles estão brifados, eles sabem disso. E graças a Deus, a gente já atingiu um nível de excelência hoje que a gente consegue. Enfim. Bernardino, eu quero te trazer aqui um dia. Hoje o tempo já acabou, eu queria ficar contigo a noite toda aí conversando. Eu quero te trazer um dia aqui, cara, para você falar só sobre todas as substâncias, o que pode e o que não pode um atleta, sabe? Não só um boxeador, mas um atleta em geral, sabe? Que eu lembro que você nos orientou muito aí quando eu competia nessa parte aí. Eu quero te trazer aqui um dia só para você fazer essa lista de... E é importante porque hoje nós temos o próprio apoio do Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina. Hoje nós temos um parecer que hoje proíbe a prescrição de esteroides anabolizantes por qualquer motivo. Tem médicos aí que estão prescrevendo de forma inadvertida. Então é importante a gente falar muito a respeito para as pessoas entenderem que o esteroide tem a sua utilidade na prática médica, mas ela tem que ser utilizada pelo médico. Isso é importante. É isso aí, galera. Tivemos hoje aqui com o nosso Dr. Bernardino Sanches, um cara aí do bem, super do bem, da medicina esportiva. E ele vai voltar aqui, ele vai voltar com a lista de todo o medicamento que você pode tomar sendo atleta, o que vai te fazer bem, o que não vai te fazer bem. Vou fazer questão de trazer o Bernardino aqui outro dia só para trazer essa lista para nós, Bernardino. O Dr. Bernardino literalmente
cuida de todos os atletas do Esse boxe. cara com é certeza, sensacional. cara. É o amor que a gente tem pela luta, pelo boxe. Foi uma coisa que eu aprendi desde garoto, Uma honra para ter. sobrevivência, Uma honra e hoje pelo aula. amor, Que aula. ao esporte. Né? Obrigado mesmo. Obrigadão, Que aula. Bernardino. Vamos lá, Que vamos aula, curtir aqui cara. o nosso... Churrasquinho, Churrasquinho, né? agora Agora é a hora. Um abraço, obrigado para todo mundo. Valeu. Valeu, galera.